Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse podcast aqui, eu vim falar um pouco sobre o processo de tradução de um livro de RPG. E eu vim falar muito sobre a minha perspectiva pessoal, porque recentemente, eu não sei se vocês viram a notícia, mas eu fui o tradutor do livro de Mausritter, que é um sistema aí que eu gosto bastante. Há muito tempo já jogo, divulgo o sistema, mas ele não tinha em português ainda. E a Caramelo Jogos decidiu trazer para o Brasil, adquirir os direitos e me convidou para ser o tradutor. E aí eu achei legal fazer esse podcast aqui, falando de modo geral sobre como funciona esse processo de tradução, pra galera que joga RPG, às vezes solicita que uma editora traga um título tal pro Brasil, ou reclama muitas vezes de termos como foram usados. E legal trazer um pouco dessa perspectiva de quem acabou de passar por isso, exatamente para que, se você tá aí consumindo RPG, para que você possa entender um pouco melhor sobre como é que funciona. Ou até mesmo você que quer, talvez, entender um pouco mais do processo de tradução, né, para ficar mais por dentro, né? De modo geral, como é que funciona aí? Geralmente a tradução é feita por empresas, que são empresas especializadas em tradução, e que fazem não só trabalhos para livros de RPG, mas como tradução de modo geral. Geralmente essas empresas vão ser contratadas ali pelo cliente, né, que no caso é quem está querendo fazer a tradução. No caso de uma editora de RPG, vai ser a própria editora, né, que adquire os direitos lá fora, né, de quem é a detentora original, e aí sim pode começar o processo de produção. Muita gente fica falando assim, por que tal editora não traz esse produto? Por que ninguém traz esse produto? Porque muitas vezes esse processo de negociar como é que vai ser feita essa venda de direitos de distribuição em um novo país, numa nova língua, não é um processo simples, pessoal. Então precisa adquirir os direitos muitas vezes. Esse processo de negociação vai variar bastante, dependendo aí da empresa que você está comprando os direitos. Tem os royalties, né? Algumas pedem talvez porcentagem dos valores, e tudo isso vai depender do contrato que foi feito. E o interessante é pensar que nem toda empresa que está lá fora, por exemplo, que tem esse material em inglês, tem interesse também em vender seus produtos para serem distribuídos em outro país, porque apesar de, beleza, é um mercado e tal, nem sempre a pessoa tem esse know-how de como negociar com outro país, de como é que funciona pagar imposto para isso, e muitas vezes a pessoa nem quer esse trabalho, entre aspas, tá? De expansão, e aí acaba que isso pode demorar. Então é um processo bastante complexo, não é simples, eu chego e traduzo do que eu quero aqui, pronto. Então tudo começa nesse processo de negociação e compra dos direitos de distribuição. Depois disso, aí sim, que é o cliente, aquilo que eu estava falando antes, contrata essa empresa de tradução, né? Ou ele pode fazer com profissionais freelancers que ele contratou, ou alguém mesmo da própria editora ali que está dentro, ele pode ter um tradutor interno deles mesmo, né? Esse processo vai variar bastante. Não tem muito um padrão, o efeito é sempre dessa forma. Mas de modo geral, costuma-se contratar uma empresa que faz isso, exceto nesses casos que eu falei, onde já se tem um profissional freelancer que trabalha diretamente com a empresa ou alguém da própria editora. E, geralmente o processo de tradução é feito com o auxílio de algumas ferramentas, né? A gente chama elas de CAT Tools, né? CAT de CAT, que é Computer Assisted Translation, né? Que é uma ferramenta aí de computador que facilita muito o processo de tradução, porque ela vai tendo um negócio que a gente chama de memórias de tradução. E aí tem várias ferramentas dessas no mercado, muitas e muitas mesmo, tá? Eu até fiz um vídeo sobre uma delas há vários anos atrás, que é uma gratuita de código aberto, chamado Omega T. Tem lá no canal se você quiser assistir. Lá eu explico mais ou menos como é que funciona as Cat Tools e tal. E o Omega T é uma boa para você começar a tentar praticar se você quiser entrar nesse ramo. Mas hoje em dia se usam mais algumas que são online, né? Por exemplo, Smart Cat e outras. E aí essa empresa, né, de modo geral, ela vai começar o processo de tradução. E no que consiste um processo de tradução de um livro de RPG? Primeiro, é você conseguir passar na tradução daquilo, ou seja, traduzir no texto em outro idioma, o mesmo clima, a mesma vibe do texto, sabe? Com o mesmo tipo de linguagem, transmitir aquelas informações da melhor maneira possível, né? E para isso é necessário ter domínio dos dois idiomas, tanto do idioma que você está traduzindo, o idioma de origem, né? Sei lá, o inglês, o espanhol, o francês, seja ele qual for, tanto do seu próprio idioma, que no nosso caso aqui é o português brasileiro. É lógico que depois do processo de tradução, o livro ainda vai passar esse texto, vai passar por uma revisão, uma preparação de texto, muitas vezes, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que é necessário esse domínio dos dois idiomas para que você consiga tentar traduzir ali da melhor forma possível aquilo que se pretendia. E no caso de um livro de RPG,
a gente está falando de regras. Então, às vezes, né, um termo que você deixa dúbio ali na hora da tradução, ele vai causar uma confusão na próprio entendimento da regra de modo geral. Então, eu acho interessante, pessoal, que na tradução de um livro de RPG, a pessoa pelo menos conheça o sistema ali, do que se trata, né? Para que ela consiga usar esse conhecimento das mecânicas do jogo a seu favor na hora da tradução. Porque existem, até no mundo do RPG, nessa cultura do RPG de modo geral, termos e uma cultura de modo geral aí que ela é usada de jogo a jogo, né? Então, você falar o que é um teste, você falar uma salvaguarda, esse tipo de coisa, mais ou menos já está no imaginário do jogador de RPG. Mas ao mesmo tempo, essa tradução, ela tem que contemplar ali aquela pessoa que não é do RPG de mesa. Então é um desafio, até porque nem sempre vai se ter uma completa liberdade nos termos que se usa. Eu posso dar um exemplo no caso do Mouse Hitter com o subtítulo do jogo, né? Que como ele não tinha em português, muitas vezes o pessoal traduzia, né, de uma forma mais livre e até surgiram a zine, né, o Mouse Ratos, que é uma zine maravilhosa, que faz conteúdo em português sobre Mouse Hitter. E lá eles usavam um jogo de espada e rataria, né? Eu acho isso incrível, espada e rataria, porque a rataria, ela faz alusão ao espada e feitiçaria que é usado nos jogos de RPG, esse gênero de literatura também. Mas no inglês, o termo é Swords and Whiskers. E whiskers é bigode, né? O termo bigode dos ratinhos ali. Então, às vezes, já existe um termo ali, um uso que está sendo feito na comunidade. E a intenção é manter isso o mais próximo possível, mas nem sempre é possível porque a troca desse termo, né, é uma troca que substituiria o termo original. E aí seria necessário, muitas vezes, uma validação com o autor do texto. Então, olha, em português se usa isso porque é um trocadilho e tal. E nem sempre isso é aprovado e nem sempre existe esse contato, sabe? Nem sempre dá para fazer um contato direto com o autor, nem sempre isso acontece, ou quando dá, né, acontece em tempo hábil para a produção do livro, porque às vezes você manda um e-mail, né, esse contato é quase todo feito via e-mail, ele demora a responder porque precisa entender, então até fazer todo o trâmite aí é um processo que acaba sendo e se tornando muito custoso, né? Outras vezes a escolha de um termo ela acontece por uma questão editorial mesmo, porque faz mais sentido usar de uma certa forma e não de outra. Por exemplo, no caso do Mouse Hitter, o HP. O HP em Mouse Hitter é um sistema baseado no Into the Odd. E o HP não significa o HP que a gente está acostumado, que é o Hit Point. Lá ele é o Hit Protection, ou a proteção de vida. Os ataques aqui sempre acertam, não tem rolagem de ataque, você já rola direto. Então, existe um outro jogo já em português, que é Os Mortos Estão Vindo, que também é da Caramelo Jogos, que para evitar essa confusão de HP, ponto de vida e proteção de vida, eles usaram o termo PR, que é pontos de resistência. E aí esse termo já foi usado em outro jogo, já está sendo jogado e é um jogo que usa o mesmo núcleo de regras. Então, para se manter a consistência, optou-se por usar essa mesma tradução, para que todos os jogos, né, quando a pessoa for jogar um jogo ou outro, ela tenha essa consistência. Então, vocês percebem que a escolha de um termo ou de outro, ela leva várias coisas em consideração, são vários fatores, né? E é lógico que sempre uma coisa dessa vai causar, assim, um certo desconforto, principalmente em quem já jogava inglês, ou então, eu não gostei desse termo e tudo mais, né? Eu cito o exemplo aqui do Bugurso, ou dos Tiferinos no Dungeons and Dragons, né? Que é um caso aí muito comum do pessoal falando, meu Deus, eu odiei essa tradução de Bugurso, por que não usar Bugbear? E aí a pessoa esquece que muitas vezes o idioma, ele realmente, pessoal, pode ser uma barreira, ele é um dificultador, né? Tudo bem se você já tem o uso do Bugbear, se você já conhece, se você já gosta, nada te impede de usar isso na sua mesa. Mas a tradução ali, o objetivo dela é comunicar uma coisa. E imagino que eles tiveram vários fatores lá na hora de escolher o Bugurso para decidir traduzir, pensando principalmente naquela pessoa que está chegando agora. E aí, assim, o processo de tradução, ele é um processo que vai levar bastante tempo, né? Porque a tradução é feita, tem que se manter uma consistência. Então, no meio do texto, você percebe que, esse termo aqui é usado várias vezes, então eu não posso traduzir ele de forma leviana. Ele tem que entrar numa espécie de glossário, né? Que são aqueles termos que são sempre usados com a mesma forma, com a mesma consistência, para que eles consigam comunicar de fato aquilo que ele quer. Então, se uma vez eu falo ataque, na outra eu falo investida, ou se uma vez eu falo dano e na outra eu falo sofrimento, sabe? Isso vai causar uma confusão, principalmente quando a gente está falando de regras. Então, utiliza-se o glossário aí para manter essa consistência. Depois de tudo isso, né,
o texto vai passar por uma revisão. E vão acontecer erros, vão acontecer coisas que são comuns do processo, né? E aí os revisores passam, volta, a gente pensa, repensa nos termos, até que se tem ali um texto que a gente considera que está passando a mesma ideia do texto original, né? É lógico que a gente nunca quer que erros aconteçam, mas infelizmente a gente é humano, né? E como eu costumo falar no canal, o ser humano erra. E muitas vezes, por mais que a gente tome todo esse cuidado, pode acontecer um erro aqui ou ali, né? Mas eu acredito que não for a intenção, né? Como são vários processos, são coisas que exigem muitas etapas mesmo, né? Passando por várias pessoas. Então, a ideia é que não aconteça nada, né? Que o texto fique perfeito ali, que tá pronto para ser usado, mas pode ser que aconteça, né? Eu mesmo já trabalhei na revisão de alguns livros de RPG aí, e foram várias e várias rodadas de revisão, muitas rodadas mesmo de revisão, passagens e repassagens com pessoas diferentes, e de vez em quando, né, surgem alguns piolinhos ali que acabam passando. Mas de modo geral é esse episódio aqui, eu queria falar um pouco mais dessa perspectiva minha traduzindo um livro, né? Para quem estiver interessado aí possa ficar por dentro, né? E se você não sabia que o Mouse Hitter estava vindo, eu vou estar lá no Diversão Offline no dia 1 de junho de 2024, no sábado. E eles vão lançar o Mouse Hitter lá. Eu escrevi uma aventura também. Então se você quiser participar, dar uma olhada lá, adquirir, fique à vontade. Obrigado aí por escutar esse episódio e até a próxima. Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.